Olá, meus queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Nossa leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, do capítulo de número 7 ao capítulo de número 9, e o tema da nossa reflexão é o poder do Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. A palavra evangelho significa boas novas. Quando os anjos vieram dar notícias aos pastores de Belém a respeito do nascimento de Jesus, eles disseram: eis que vos trago novas de grande alegria. A vinda de Jesus ao mundo foi para trazer, de fato, uma boa notícia para a humanidade. E quando Jesus exerceu o seu ministério, ele pregava o evangelho do reino por onde ele passava, conforme o texto que nós acabamos de ler, que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, a notícia de Deus para o homem, o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. E quando nós lemos a palavra e ouvimos falar do evangelho, nós precisamos pensar no poder que este evangelho tem na vida do ser humano. E o primeiro poder que eu quero mencionar a você que o evangelho possui é o poder para convencer o homem do seu pecado através da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que quando ele vier, ele convencerá, falando a respeito do Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem tem contato com o evangelho, com a palavra de Deus, ele se convence, através da operação do Espírito Santo do seu erro e se volta para Deus. O evangelho também tem poder para salvar. O apóstolo Paulo ele escreve em Atos 1,16: porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho tem poder para libertar o homem do pecado, para libertar o homem das coisas que o aprisionam neste mundo. O evangelho é libertador. O evangelho também tem poder para transformar a vida do ser humano. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O poder do evangelho gera uma nova criatura na vida do ser humano. Ele agora passa a ser um novo homem. O evangelho também tem poder para vivificar. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo de número 2, que nós, antes de conhecer o evangelho, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós fomos vivificados por Cristo, pelo poder do evangelho, pelo poder da sua palavra. E o evangelho também tem poder para iluminar a nossa mente. O apóstolo Pedro ele nos diz que o diabo ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem vir ao conhecimento da verdade. Mas a palavra de Deus, que é luz, através do Espírito Santo, ilumina a mente do pecador e ele então pode chegar ao conhecimento, sim, da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, a verdade que o conduzirá para a eternidade com Deus. Então vamos continuar crendo no Evangelho, no poder do Evangelho, pois ele é poderoso para trazer mudanças significativas em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe.